Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O adubo, conhecido como cama de frango, se tornou importante para produtores rurais, principalmente para agricultores de hortaliças e frutas. Para se ter ideia, somente no Distrito Federal e na região do entorno, que envolvem municípios de Goiás, a produção chega a 100 mil toneladas por ano. José Albuquerque é agrônomo e produtor rural há 14 anos. Na propriedade dele, em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, a produção é de 150 mil frangos em 6 aviários. Além da avicultura, o criador investe no adubo orgânico. Isso porque durante o ciclo em que está produzindo as aves, ele já investe na fertilização. Normalmente aqui eu produzo na faixa de 1.000 toneladas, né, de cama de frango. Às vezes eu tiro anualmente e às vezes eu demoro 2 anos para tirar. No meu último caso agora, que foi em setembro, que eu tirei a cama de frango, foi uma cama de frango de 2.000 toneladas com um ciclo de 2 anos. A cama de frango é um adubo orgânico que também pode ser utilizado para a recuperação de pastagens e florestas e traz uma série de benefícios nutricionais e biológicos para o sistema produtivo. O material é composto principalmente de palha de arroz e serragem, além de fezes, urina e restos de ração e penas que se misturam, caracterizando um produto de origem animal. Devido ao aumento do preço de fertilizantes, o produtor aponta que teve uma alta na procura pelo adubo. A nossa cama de frango, se a gente fosse transformar no NPK, ela seria um 333, né? E os produtores utilizam 2 a 3 toneladas. Isso faz com que eles tenham uma redução de 30% até 50% dos seus custos com fertilização usando a cama de frango. Outro ponto positivo é que a liberação dos agentes químicos é feita de forma gradativa e lenta, nutrindo a planta por longos períodos. Além disso, o produtor vai conseguir reduzir os custos. Ele vai estar fazendo um investimento biológico no seu solo. Além de ele estar fornecendo os nutrientes, os macronutrientes principais, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, ele também vai estar oferecendo, além dos alguns micronutrientes, vai estar fornecendo biologia, vai estar fornecendo vida boa para o solo dele. Isso vai trazer um equilíbrio, que isso depois vai resultar em produtividade. Você já ouviu falar do queijo cabacinha, patrimônio cultural de Goiás e fonte de renda para muitas famílias? Na propriedade do Wilson e da Miriam, a assistência técnica e gerencial do Senar para a agroindústria colabora para reduzir os custos e melhorar a gestão. Agora o casal busca o selo Arte para agregar valor no alimento artesanal. Santa Rita do Araguaia, na divisa de Goiás com o Mato Grosso, é o berço deste queijo com formato único e sabor inconfundível. Produzido há décadas nas nascentes do rio Araguaia, o queijo leva esse nome por causa do formato da cabaça na hora do preparo. Para fabricar o alimento, tudo começa com a ordenha. Bem cedinho, o Wilson tira o leite das 7 vacas que estão em lactação. Hoje eu estou tirando 140 litros de leite por dia, né? Em 2 ordenhas, cedo e à tarde. O meu queijo é feito com leite próprio das minhas vacas. Eu zelo bem das minhas vacas para ter um leite de qualidade, né? Para mim poder fazer um queijo de qualidade também. O leite fresco tem caminho certo dentro da propriedade. A queijaria da família. O leite é misturado com o soro e o coalho e descansa por 1h30. Depois é só cortar a coalhada e esperar o soro, que vai ser usado na próxima fabricação. A coalhada vai para as bacias, né? Já toda quebrada, né? A coalhada. E ali a gente vai modelando o queijo, né? Vai modelando ele, né? Vai trabalhando com a massa, até ele ficar o ponto da cabacinha, né? Ficou o ponto da cabacinha, vem para a salmoura. Depois de todos os processos de fabricação, o resultado final é esse aqui, o queijo cabacinha. Eu vou pedir licença para tirar a máscara e provar essa delícia do goiano. Olha, é um sabor sensacional. Para alcançar a excelência na qualidade do queijo, a família investiu em uma estrutura e buscou a assistência técnica e gerencial do Senar para a agroindústria.
inicialmente fizemos algumas alterações com medidas de impacto, ou seja, são aquelas medidas rápidas que a gente vê ali o resultado imediato ali na relação receitas e despesas do produtor. Um exemplo que a gente pode citar que é a troca de um simples coagulante, né? Um coagulante, às vezes você utilizando um coagulante com um poder maior de coagulação, a gente consegue reduzir esse custo com esse insumo. Sob a orientação do técnico, o Wilson e a Miriam ajustaram a gestão da propriedade. Eles até tinham noção, mas não tinha aquilo anotado, né? E a gente sabe que para a gente levar esses números bem corretos, né, a gente precisa das anotações, né? Então, a partir daí, eles passaram a realizar as anotações, né, no caderno do produtor. Com as adequações de produção, o casal busca o selo Arte, uma certificação que assegura que o alimento foi feito de forma artesanal, com receita e processo que possuem características tradicionais, regionais ou culturais. E o trabalho do Senar auxilia os produtores a obter esse diferencial que agrega valor. Nós estamos lutando pelo selo Arte, né? E o Alan está dando maior força para nós conseguir esse selo Arte para o nosso produto. E aí vai valorizar mais, né? Nosso queijo vai ter muito mais valor a partir que nós conseguirmos o selo Arte. No estado de Goiás, o primeiro selo Arte concedido a um produtor rural foi para o Mateus, no município de Alexânia, que também é atendido pela assistência técnica e gerencial do Senar para a agroindústria. Com a certificação, o queijo dele ultrapassou divisas. A gente sempre procurou vender para muitos lugares, porém era um processo complicado e muito burocrático por causa da documentação e de várias adequações que a gente tinha que fazer na fábrica. Foi aí que a gente procurou a assistência técnica do Senar, que ajudou a gente bastante. A gente vai poder ter perspectivas de vender mais, ganhar mais dinheiro. O queijo produzido pelo Wilson e pela Miriam também está rompendo divisas e conquistando paladares no Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. E os mais de 500 quilômetros que separam Santa Rita do Araguaia da capital Goiânia não impediram que a Hélida e a Valentina virassem consumidoras fiéis do queijo Cabacinha. Eu gosto muito de produtos providos da zona rural, né? E eles me remetem muito à infância, então assim, queijo é uma paixão, eu tenho paixão por queijo. Do campo, o trabalho do Wilson e da Miriam produz com qualidade o queijo que reforça a alimentação da Valentina na cidade, garantindo saúde e energia para que a pequena aproveite a infância como tem que ser, brincando. O preço do leite pago ao produtor caiu pelo segundo mês consecutivo. Segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, somente neste ano o valor já acumula queda real de 5%. O preço do leite captado em outubro e pago aos produtores em novembro recuou 6,2% e chegou a R$ 2,18 por litro na média Brasil. Na comparação com esse mesmo mês do ano passado, a queda foi de 2,5%. O produto captado em setembro e pago em outubro também já havia retraído, o que mostra uma limitação na produção de leite neste ano, diante do aumento dos custos de produção e da falta de investimento na atividade. De acordo com o CEPEA, de janeiro a outubro, o poder de compra do pecuarista, frente ao milho, por exemplo, recuou quase 30%. Outros insumos importantes para a atividade leiteira também encareceram de forma intensa, como os adubos, combustíveis e suplementos minerais. Para o mês de dezembro, a tendência ainda é de queda nos preços, diante das dificuldades associadas às vendas dos lácteos na ponta final da cadeia. Depois de um grande período de seca que castigou o solo brasileiro, o tempo parece estar mudando, o que gera boas expectativas para o pecuarista. Por isso, o momento é ideal para se dedicar ao manejo e aproveitar o melhor rendimento do rebanho. Sobre esse assunto, acompanhe um trecho da entrevista com o zootecnista Bruno Mendonça, diretor comercial da Agrocria. A gente costuma
vê muito nas fazendas do Brasil Central, da região amazônica principalmente, o pecuarista, de forma geral, trabalhar com um produto com nível de nitrogênio não proteico, ureia, né? No período da seca, e no período das águas buscar aí trabalhar com produtos com uma maior concentração de fósforo, né? Isso aí é tradicionalmente usado na pecuária. Só que a vaca, para ela ter condições de estar em plena função reprodutiva, existem alguns pré-requisitos, né? O primeiro nutriente que chega para o animal é para manutenção, né? Funções vitais do animal. Então, os nutrientes são para suprir a demanda de manutenção. Depois que sobra manutenção, pensando em vaca, a vaca, muitas vezes que pariu aí agora em setembro, agosto, setembro e outubro, ela tem a exigência de lactação, para dar leite para aquele bezerro. Se for uma novilha, além da lactação, uma primípara ou secundípara, ela ainda tem uma exigência de crescimento, que é um animal jovem. Para depois dessas 2 ou 3, dependendo se ela é uma multípara ou uma primípara, a energia chegar para um estágio onde ela é direcionada para a reprodução. Então, o simples fato de você dar um produto para o animal nesse momento agora, onde o capim começa a sair, muitas vezes eu tenho que corrigir algum efeito da seca que passou, como você disse anteriormente, nós passamos por uma seca drástica, né, bem pesada. Então, os animais estão recuperando, nesse momento, a condição corporal necessária para que sobre energia e nutrientes suficientes para que ela comece o estágio de reprodução. Então, existe uma forma de você trabalhar com esses animais aí nos últimos 60, 90 dias antes da seca, para que quando comece a chover, né, entre no período das águas, você já tem esses animais aí numa condição corporal adequada para que quando comece a chover, esses animais consigam aí, ou em monta natural, ou com a IATF, que é uma prática excepcional aí para a gente antecipar a concepção desses animais no início da estação de monta, né? Porque no início da estação de monta é que a gente produz aquele famoso bezerro do cedo, né? Que é o bezerro que nasce lá em agosto, setembro, que são os bezerros que normalmente são dos mamados mais pesados. A quantidade de embarques de soja deve crescer 196% em novembro, se comparado ao mesmo período do ano passado. A estimativa é da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Os embarques de soja devem ficar em mais de 2.200.000 toneladas neste mês. Em novembro de 2020, o montante ficou em 770.000 toneladas, um crescimento de 196%. No acumulado deste ano, os embarques devem chegar a quase 3 milhões de toneladas, até o final de novembro. Já as exportações de farelo de soja devem cair. A associação estima que seja embarcada mais de 1.200.000 toneladas, quantidade um pouco menor do que em novembro do ano passado. No acumulado do ano, os embarques de farelo devem fechar em 15 milhões de toneladas. As importações superaram as exportações em 1.307 bilhões de dólares em novembro. A informação foi divulgada pelo Ministério da Economia. As exportações somaram cerca de 20 bilhões e 200 milhões de dólares no penúltimo mês do ano, enquanto que as importações alcançaram 21 bilhões e 600 milhões no período. Essa é a segunda vez no ano que a balança comercial registra déficit. Em relação ao setor da agropecuária, enquanto os embarques cresceram 6,47% pela média diária na comparação com o mês anterior, as importações avançaram 61,82%. Os principais destinos dos produtos brasileiros foram a China e Hong Kong. Nos primeiros 11 meses do ano, porém, a balança comercial acumulou saldo positivo de 57 bilhões 191 milhões de dólares, um aumento de 20,5% sobre o mesmo período de 2020. E o Tatersal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações sobre o mercado da pecuária. Eu espero você. Até lá. Tchau.